Galera, agora nós vamos para a segunda parte dessa sala de conteúdo, que é sobre o início e a evolução das fintechs no Brasil. E quem vai dar uma aula sobre o tema é Léo Abraão. Ele é fundador da Abraão Filho Banking em Câmbio. Léo, por favor, olá, se boa tarde. apresente. Fale um pouco mais sobre você. Oi? Será que vai ser uma aula mesmo? Vamos tentar, né? Não tenho dúvida disso. Que seja. Tá, boa tarde a todos. Meu nome é Léo Abrão. Eu falo aqui em nome da Abraão Filho Banking em Câmbio e da plataforma Cambiar, que é uma plataforma B2B2C, né, onde operadores e corretores de câmbio autônomo podem plugar para trabalhar contas bancárias e produtos cambiais junto a 3 bancos sediados no Brasil, modulados pela Abraão Filho. Me apresentei. Boa, Léo. Eu vou agora compartilhar o material aqui. E eu vou pedir a licença, porque eu falo em pé, eu falo gesticulando, andando, não gosto de ficar sentado, me deixa estressado, nervoso. Então eu vou fechar a chancela da minha webcam. Espero que vocês não se incomodem. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Vamos lá. Ok, aparece aí? Foi, Sabrina? Parece? Sim, agora sim, Léo. Foi? Foi. Perfeito. Então vamos lá. Gente, como se usa muito estrangeirismo no Brasil, ou anglo-saxonismo, a gente tem uma mania de intitular tudo num idioma que não seja o português. A gente vai dissecar, esclarecer um pouco os termos e as formatações de atuação de alguns players. Então, antes de ter a internet, antes de ter o wireless, banda larga, fibra ótica, como é que a gente fazia para remeter recurso localmente e transitar recurso internacionalmente? Com a tecnologia do século XIX, telégrafo. Então, o telégrafo do seu Samuel Morse, código Morse, através dele a gente via cabo, diga-se de passagem, né? Porque depois teve o telégrafo, ele é um instrumento eletrônico, né? Teve o telégrafo sem cabo, mas através dele que players como a Western Union e como a MoneyGram conseguiam liquidar operações monetárias de papel moeda, os chamados em inglês banknotes. É muito interessante falar da Western Union, porque eles estão presentes no mercado internacional desde 1856. Obviamente que não com um viés monetário para trabalhar com câmbio, e sim para trabalhar a sua rede de telegramas via seus postos físicos. Não é à toa que a Western Union tem uma capilaridade de milhares de pontos ao redor do mundo para compensar operações chamadas cash to cash, né? Ali no século XIX e no começo, na primeira metade do século XX, o cash to cash fez a Western Union decolar devido às grandes guerras mundiais. Então, vocês imaginem que os militares que iam defender suas pátrias não tinham condições de ir levar recursos financeiros, levar dinheiro para suas famílias. Como que isso era feito? Isso era feito via a Western Union. E as pessoas eram comunicadas via telegrama. Muito bem. Para além da Western Union, uma outra modalidade cambial muito praticada com a tecnologia da época, com o telégrafo. United States Postal Service, o Vale Postal. Né? Inclusive, é bem legal falar do Vale Postal. Se vocês entrarem aqui na ECT, na empresa de Correios e Telégrafos aqui no Brasil, vocês vão ver que nós também trabalhamos com Vale Postal via balcão físico e Vale Postal eletrônico. Né? Então, a tramitação de recursos era feita via ou money order ou via cash on delivery, ou seja, literalmente um mensageiro com dinheiro dentro de uma carta. A gente está falando de 1856, Western Union, 1881, United States Postal Service, e chegamos a 1940 com a MoneyGram. O que diverge MoneyGram de Western Union, principalmente no Brasil? MoneyGram, no mundo quase como um todo, ela é um serviço, ela é um sistema que se pluga em instituições financeiras para fazer uso de sua capilaridade. O Western Union, quase que no mundo inteiro, é uma instituição financeira, um conglomerado financeiro. No Brasil tem um banco luxo, uma corretora de câmbio. Saindo do telégrafo, chegamos ao cabo. Cabo, se tiver alguém do mercado de câmbio da década de 60, 70, não é câmbio paralelo, não é black, né?
câmbio são remessas via uma associação centralizadora de instituições financeiras, a SWIFT, fundada e sediada na Bélgica, onde instituições financeiras bancárias e não bancárias se plugam, obtêm um BIC, um Bank International Code, e passam a se comunicar via o sistema SWIFT, com mensagerias de cunho monetário e também mensagerias sem cunho monetário. As famosas cobranças de importação, cobranças de exportação, carta de crédito, o início do comércio exterior no mundo, passaram a ter uma legalidade maior com seus saques, as suas letras de câmbio, através da mensageria via SWIFT. Saímos do Telex, e é importante dizer que teletransmissão é uma coisa, telegrama é outra, tá? Não dá tempo de explicar aqui. E entrando na internet em si, antes da internet para uso comercial, disseminada pela American Online, a AOL, era trabalhada simplesmente ou originalmente por instituições de pesquisa e de ensino nos Estados Unidos, dentre elas a Berkeley, na Califórnia. É legal explicitar isso, porque muita gente acha que a internet nasceu por conta da Guerra Fria. Na verdade, não. A internet, a ARPANET, a internet fechada, ela nasceu dentro de um ambiente que se fazia necessário que dispositivos plugados em servidores distintos se comunicassem. E isso ocorreu por conta da indústria de defesa nacional norte-americana, que obviamente também fazia ou estava inserida na Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética. E aí chegamos finalmente em algo mais próximo do câmbio eletrônico ou da remessa eletrônica, não digital e não virtual. Tá? É importante dizer isso. Então, quem foi o primeiro provedor, elaborador e provedor do IB, do Internet Bank ou do Online Bank? Stanford Credit Union, em 1994. Interessantíssimo que em 1995 já existia uma espécie de uma BankTech ou de uma sementinha do que seria a BankTech, que era a eCash. Então a eCash plugou no Stanford Credit Union, não se consegue coletar dados com exatidão, mas com certeza não tinha API ainda, de repente através de algum acesso ali à base de dados deles, e a eCash começou a criar um ambiente mais amistoso, com uma navegabilidade melhor, para que usuários processassem micro-remessas localmente, pagadoria local. Então já tínhamos BankTech em 95, bem longe do Nubank, em 2013. Muito bem. Agora, quem foi a primeira instituição financeira bancária a prover o Internet Bank? Wells Fargo. Wells Fargo, instituição financeira de varejo renomadíssima do mundo, com certeza com presença transcontinental em todos os continentes, na maioria das grandes praças financeiras do mundo, foi o banco que proveu o primeiro Internet Bank da história. Continuemos. E aí agora conseguimos chegar um pouco mais afunilado no câmbio, saindo um pouco de pagadoria local, saindo um pouco do money transfer localmente. Vamos falar de money transfer internacional e serviços gratuitos de câmbio. 1994 e 1995. XE.com ou Onda.com, ambos fundados no Canadá. O que a XE e a Onda eram? Eles eram provedores de serviços gratuitos de câmbio, conversor de moeda, forecast de paridades, de patamar de paridades tradicionais e exóticas. E com o tempo, tanto a XE.com quanto a Onda.com se mutaram. Acabaram virando buscadores de câmbio, buscadores de international remittance ou de international money transfer. O que eles faziam? Eles acabaram plugando, se conveniando junto a algumas remittances, fossem elas de um grupo, de um conglomerado bancário ou não, para apresentar uma comparação de preço e taxas de envio e recebimento de recursos em moeda estrangeira. A gente pode traçar um paralelo com o Bonde Faro e o Buscapé, ou o Farejador aqui no Brasil, em 97 e 98, que eram comparadores de preço, obviamente não de câmbio. E aí, aonde é que a gente chega em uma empresa com uma roupagem já mais agressiva, com um viés local e internacional, e que depois virou o monstro que é hoje? O PayPal. Tá?
Então, em 1998, o PayPal desenvolveu o core business de peer-to-peer, ou seja, pessoas físicas poderem tramitar recursos entre si, estando estas plugadas na plataforma PayPal, no mesmo ambiente, através do e-mail money transfer, né, a tecnologia criada pelo PayPal na época, distinta do que eu disse ali em cima, que eram as search engineers, os buscadores. Pra você ter uma ideia, uma tecnologia muito simples, mas para a época muito avançada, né? Você está plugado no PayPal, eu estou plugado no PayPal, você tem um cadastro, você tem um perfil, eu tenho um perfil, nós temos conta de e-mail, eu falo, eu quero mandar $100 para sua conta de e-mail, o PayPal, ou ele fazia um débito direto na minha conta bancária, ou o PayPal me dava um boleto para eu pagar, e hoje, atualmente, ou o PayPal, ele debita um cartão de crédito plástico, onde eu imputo meus dados dele, ou ele debita um cartão de crédito em função débito ou crédito, um cartão virtual. E ele disponibiliza esses recursos para o beneficiário e ele avisa o beneficiário que os recursos chegaram para ele via telegrama, via carta, igual o Western Union fazia, igual o United States Postal Service fazia. Não, ele avisa o cliente que o recurso chegou através de e-mail. PayPal, muito disruptivo para a época dele. E aí nós chegamos já numa ramificação, né, numa maturação um pouco maior do mercado. Lembrando, gente, que a gente está no Brasil, tá? Tudo que tem de tecnologia aqui na América Hispânica está 20, 30 anos para trás do hemisfério norte. Então vamos falar de fato, Bank Tech com quem? Com o Elon Musk, o X.com. Né? Então, o seu Elon Musk, no ano de 1999, fazendo uso já do posicionamento do Wells Fargo de 95, de ter um online banking, ele plugou no Wells Fargo para novamente criar um ambiente tecnológico, com uma boa navegabilidade, com interfaces amistosas, para que os usuários pudessem tramitar recursos localmente. O que aconteceu com o X.com foi fundido com o PayPal, e aí virou um monstro. Mas por que PayPal e X.com viraram um monstro? Por conta de um trampolim, do eBay.com. Né? Então, o eBay.com provavelmente seja o maior marketplace e o primeiro marketplace do mundo, falando de proporções globais. E o PayPal era a ferramenta onde os vendedores e os compradores utilizavam para realizar o pagamento das transações comerciais. Devido ao fluxo de usuários que o eBay possuía, o PayPal, com certeza, teve a sua escalagem vertiginosa e é o que é hoje, em boa parte por conta disso. E aí chegamos no câmbio. No Brasil. Né? Vamos lá falar da gente agora um pouquinho. A gente bem para trás, andando bem devagar, mas estamos aqui. E em 2011, nós lançamos aqui, Abraham Filho, o cambiar.com.br. O que era o Cambiar? Nós cadastramos algumas corretoras e distribuidoras com carteira de câmbio na plataforma. Nós parametrizamos os produtos de câmbio manual, papel moeda, cartão pré-pago e cheque moeda estrangeiro, preço por praça, capilaridade e condições logísticas. E fazíamos o buscador rodar, um buscador fechado, porque ele só consultava a base de dados internas, junto ao usuário, para que o usuário pudesse ver onde ele ia comprar o papel dele, o cartão pré-pago dele, ou vender o cheque moeda estrangeira dele. As corretoras, algumas interessantes, a Didier Levy, que foi vendida para a Avenue, por exemplo, estava aí. A Didier Levy tinha 10 casas de câmbio aí dentro, capilaridade própria. A Ouro Minas também, o maior varejista de ouro do país, tinha toda a sua capilaridade de casas de câmbio aí dentro. E outras, e assim por diante. Então, estamos falando de um buscador nichado, uma Search Engine Company de câmbio, FX. E quem foi, de fato, falando de fintech pura, de EFX, tá? Que é uma figura que o Bacen normatizou agora em 2021, no penúltimo trimestre. Quem foi quem estava à vanguarda? Quem foi o pioneiro? O Ibex. O Ibex, empresa brasileira, quando eles começaram a coletar reais, consolidar esses reais e fazer as remessas em massa, as chamadas mass payouts, sequer o Banco Central do Brasil tinha disposto a classificação que trata das facilitações de pagamento ao exterior. O Ibex acabou decolando muito com esse core business devido às plataformas, aos marketplaces e às plataformas próprias de alguns agentes que estavam comercializando produtos no Brasil. E aí você tem streamings de audiovisual, você tem e-commerces dos mais diversos nichos,
e assim por diante. Seguindo na abertura e na dilatação dos players que foram, digamos assim, desbravando o mercado cambial com um pouco de tecnologia e com muita disruptura organizacional e comportamental, a gente fala dos correspondentes cambiais ou os correspondentes bancários também. Correspondente cambial e correspondente bancário, ele não tem wallet própria, né? Ele não tramita recursos no seu próprio domicílio bancário. Ele pluga em uma instituição. E ele pluga nessa instituição para modular os produtos, para modular as esteiras e flexibilizar a venda junto ao cliente final. Em 2011, nós tínhamos o cambiário, varejista, câmbio manual, e a Abrão Filho tratando de remessa sem saque de produtos cambiais para o atacado, a grosso modo. Plugados em 9 bancos. Hoje a Abrão Filho, estrategicamente, trabalha apenas com 3 bancos. Banco Travelex, Banco BS2 e Banco Money Corp. Quais eram os outros 2 players que também trabalhavam como correspondentes cambiais, plugados em instituições financeiras bancárias, produtando e flexibilizando esteiras cadastrais e operacionais? A Network Partners, onde os fundadores acabaram alienando suas cotas para o Banco BTG Pactual, e a Besser Partners, que acabou sendo incorporada pelo C6 Bank. Lembrando que a Network Partners são dissidentes fundadores da XP e a Besser dissidentes do Itaú. Eles faziam uso da sua rede de relacionamento para angariar clientela de banco de câmbio para alguns bancos de middle. Isso é B2B2C. O que a Abrão Filho sempre fez foi B2B, desenhar política comercial própria para encaminhar cliente para o banco, que nós estamos fazendo já há 3 anos, e justamente por isso a plataforma Cambiar, pegando carteira de corretores e operadores de câmbio autônomo e acabando viabilizando as operações cambiais junto aos bancos que nós somos contratados. Chegamos agora no BankTech, né? Então, olha como o nosso mercado está ficando maduro, olha como o nosso mercado está evoluindo, né? Já tem subnicho já de fintech, que é BankTech. Quem foi o primeiro banco digital do Brasil? Foi o Sofisa, né? Eu lembro disso perfeitamente naqueles lindos anúncios que eles faziam de Sofisa direto lá na Globo News. O Sofisa, em 2011, foi o primeiro banco a comercializar plataforma digital, abertura de câmbio, abertura de conta para depósito à vista e a prazo, né, conta corrente, 100% online, e investimento 100% online através de uma plataforma com pré-qualificação do cliente e análise do perfil dele. Sofisa, apesar do seu tradicionalismo, do seu ser conservador, ele de fato teve uma ação muito disruptiva. Ele, quanto instituição financeira bancária. E qual instituição financeira não bancária, parêntese, arranjo de pagamento, lançou o Digital Banking no Brasil em larga escala e com efetividade operacional? O Nubank, né? Então, o Nubank comercialmente se vende como um Digital Banking, apesar de não ser um banco, né? Porque não existe KNAI, não existe enquadramento jurídico, figura jurídica para banco digital, né? Continuando, faltam 3 minutos, eu acho que vai dar tempo. Agora, fizemos aqui um glossário rápido, tá? Com essa série de termos aqui de core business, e vamos dissecar, identificar, chegar no cru da semântica de cada um desses termos. Então, ferramenta de busca, eu falei lá atrás da Oanda, eu falei lá atrás da XZ, e eu falei do Cambiar. Então, um buscador de câmbio é uma fintech? O buscador de câmbio é uma fintech. Se ele presta serviço gratuito, se ele é disruptivo, se ele modula condições. Só que o buscador de câmbio ele apenas apresenta, né? Ou seja, ele não tramita financeiramente nada. Muito bem. Falamos também de remittances lá atrás. Quem são os remittances? A origem da remittance é peer-to-peer, né? Falamos das guerras mundiais. Infelizmente, não pudemos falar dos imigrantes, porque a remittance também visa tramitar recursos entre imigrantes, entre expatriados. Quem são eles? Falamos da Western Union e a MoneyGram como top 3 aí do mercado, sendo que a MoneyGram é uma remittance não sendo instituição financeira. A Western Union tem um objeto social de remittance sendo uma instituição financeira. Falamos também de arranjos de pagamento. Quem são os arranjos de pagamento? Falamos aqui do Nubank, que é um arranjo de pagamento aberto devido à sua volumetria, quantidade de tickets e número de clientes.
Não mencionamos outros cases, mas há diversos cases já no Brasil, como o Mercado Pago, por exemplo, ou como o PagSeguro. Interessante dizer que essas ferramentas, essas instituições de pagamento que fundam esses arranjos de pagamento, porque são coisas distintas, eles nascem inicialmente para atender a cadeia da empresa fundadora, da empresa mãe, né? Então, um exemplo disso, o Mercado Pago nasceu para atender o Mercado Livre, né? O que o PayPal fez dentro do eBay. Falamos de e-mail money transfer, falamos do PayPal, falamos de casa de câmbio, não, falamos de casa de câmbio. Uma casa de câmbio é um estabelecimento destinado para câmbio manual. Pode ser físico ou pode ser virtual. Nós já tivemos uma casa de câmbio virtual, a Money Shop, há 9 anos atrás, com o Banco da Ecoval. Nós vendíamos os produtos do banco virtualmente. É uma fintech? Uma casa de câmbio virtual? É uma fintech. Tem o wallet própria financeira? Não. Logo é uma IFX, normatizada pelo Bacen? Não. Não falamos de Bank as a Service. O que é Bank as a Service? Trivial é que uma instituição financeira bancária provenha os produtos de consumer banking para N players de N nichos de mercado, de N segmentos. Porém, como o palestrante anterior bem colocou e bem se posicionou, não necessariamente o Bank as a Service ele é prestado por uma instituição financeira bancária. Se eu tenho APIs de N instituições financeiras bancárias, inclusive fazendo uso de históricos de clientes, se assim solicitado por eles, dentro de alguns produtos, eu posso comercializar os produtos dessa instituição financeira, instituições financeiras bancárias, dentro de uma plataforma, para que outros players pluguem e façam uso desse leque de produtos. Falamos de CryptoPay, não falamos de CryptoPay. Existem as exchanges no Brasil, as normatizadas exchanges, as corretoras de criptoativo, que a seu grosso acabam sendo alimentadas por market makers no exterior, que também são exchanges no exterior, usando como exemplo a Kraken. Uma exchange é uma fintech? Uma exchange é uma fintech, porém ela não trabalha com dinheiro fiduciário, ela trabalha com moeda criptografada, ela trabalha com uma divisa digital, né? Inclusive, bom mencionar aqui que o Japão tem lei para moeda digital, moeda criptografada já faz 5 anos. O Brasil está caminhando ainda. Posso eu comprar um criptoativo, seja BIT ou ALT, os alternativos, e fazer uso desse ativo para pagar um compromisso ou um serviço do exterior? À vontade, eu posso sim. Só que é uma democracia, não é uma autocracia, você posiciona os seus recursos financeiros como você bem entender. Obviamente, você só tem que ter observância fiscal do país para declarar o que você fez e recolher o encargo tributário. E faltou a gente falar das e-wallets. O que são as e-wallets? Pode usar como exemplo, o Google tem, a Amazon tem, a Apple tem. Então, são big techs, são players que têm uma cadeia enorme de serviços e produtos de tecnologia sendo vendidos virtualmente. E por que não eles criarem um arranjo e um meio de pagamento, em muitos casos, para que a aquisição se dê dentro do ambiente deles, dentro da plataforma deles, sem que o usuário saia para ir para uma plataforma distinta? Então, a e-wallet também é uma outra formatação de instituição financeira muito praticado pelas big techs. Todas essas formatações, todas essas modalidades de atuação são AFX, Alternative Financial Services, ok? Então, tudo que vem de uma pós-instituição financeira bancária e instituição financeira não bancária é alternativo. É para dar fluidez, é para baratear, é para impulsionar a inovação, é para gerar emprego. E é isso que esses players fazem, é isso que Abrão Filho faz quanto correspondente cambial, e é isso que a nossa plataforma o Cambiar faz para o corretor e o operador de câmbio autônomo. Terminei. 22 minutos. Boa, Léo! Baita aula! O chat está em polvorosa, a galera curtindo muito. Eu não vou conseguir abrir para perguntas, porque Manda a gente já estourou nosso tempo. E aí eu vou pedir para você convidar a galera para o stand. Então, faça as suas considerações finais, Léo, e aproveite para convidar a galera para o stand. Bacana. Gente, por favor, fiquem à vontade para ir no nosso stand, para bater um papo ali ou para pedir uma reunião privada. Obrigado pela paciência de vocês. Eu tive que falar rápido para caber e estourou aqui um pouco ainda. Beleza? Mas foi ótimo. Obrigada, Léo. Valeu. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Valeu.